todo mundo. Então, hoje nós continuamos aqui o segundo dia, né, do evento. E, nesse momento, vamos abrir com a mesa, agora de manhã, com a mesa Apropriações do Dandismo no Brasil, com a professora Maria Cristina Volpi Nassif, do Departamento de Artes da EBA, da UFRJ, e com a professora Maria Cláudia, né, Bonadio, aqui do nosso instituto, com a Maria Cristina vai apresentar modos masculinos de vestir na Belle Époque carioca, e a Maria Cláudia, as roupas do costureiro, ou Denner Pamplona de Abreu, e as representações de si. Então, nós vamos começar agora com a professora Maria Cristina Volpi. Meia hora. Alô? Oi. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a Maria Cláudia e a Beth o convite para participar do seminário. Queria parabenizar as duas pelo esforço, os alunos também, o envolvimento. Dizer que eu fiquei muito feliz também com o convite da Maria Cláudia e da Ivana de participar do livro, né, uma oportunidade de falar um pouco sobre um trabalho que eu desenvolvo, de pesquisa, que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Esse trabalho, eu comecei pesquisando no meu pós-doc um escritor carioca chamado João do Rio, que foi um cronista muito importante, e ele também foi um homem com uma proposta de aparência um pouco extravagante. Normalmente ele é estudado, a obra dele é estudada, e eu procurei tentar trazer um pouco como que era a maneira dele se vestir, né? Então, eu entrei nessa história de pesquisar os dandies, e aí cheguei à conclusão que, na verdade, é um universo, um campo. A questão do dandismo é um conceito que ele vai mudando muito, o que significa o dandy. E aí não é um trabalho que acabou. A gente nunca consegue terminar uma pesquisa, porque ela sempre falta alguma coisa, né? Então, esse trabalho, na verdade, ele não acabou. E eu acabei adaptando um pouco para trazer como se fosse a história das formas de vestir, né, dos modos masculinos de vestir. Situei num período que é justamente o final do século XIX, início do XX, que a gente conhece como Belle Époque, né, que é um termo francês que diz respeito a um período, é um período bastante variável, mas que eu situei, no caso do Rio de Janeiro, com o início do governo Campos Salles, em 1898, e que vai mudar a estrutura política do Brasil, vai fazer uma certa renovação nas camadas dominantes, mas ainda a gente vai ter uma configuração aí bastante conservadora desses grupos que estão no poder, né? E os grupos no poder no Brasil, a gente sabe que eles tendem a reproduzir modelos de comportamento, de cultura europeia. E aí, nesse contexto, a gente tem uma cidade que é uma cidade ainda saindo de um período, numa feição colonial, que ela ainda não tinha acontecido a reforma que ocorre na cidade no início do século XX, 1902, 1906, que é a reforma que é construída na Avenida Rio Branco, e a reforma do Porto, né? E ela tenta ser moderna, né, quando existe essa transição desse governo, e as pessoas também vão querer se comportar de uma forma dentro desse perfil, desse contexto de modernidade, e a forma de vestir é uma das maneiras de você estar aí compactuando com essa cultura cosmopolita europeia e de feição europeia. Então, o Rio aí é uma foto panorâmica do Gilberto, do Marco Ferrez, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como que o Rio de Janeiro era. É uma cidade incrustada em montanhas,
e com bairros, a parte central bastante desenvolvida e meio decadente, e começando a se expandir em direção à Zona Sul. E aí, no início do século, há essa reforma famosa, né, a reforma Pereira Passos, em que a cidade vai ser reconstruída dentro de uma perspectiva no estilo francês, e a cidade é um cenário, ela é um espaço em que as pessoas circulam, ela faz, na verdade, as pessoas e a cidade, elas compõem aí um espaço simbólico de representação da modernidade. E aí, nesse ambiente, a gente vai ver a circulação de figuras, né, de pessoas que são conhecidas, que têm impacto no ambiente político, econômico e cultural da cidade, com formas de vestir que são, então, de alguma forma, se apropriam desses modelos europeus. Aí eu fiz assim, um pouco um panorama de como que é construído esse sistema vestimentar burguês que impera no final do século, início do século XX, né, e que a gente tem como um dos elementos simbólicos, uma figura-chave, que é o George Brummel, que foi um inglês, um elegante inglês, que viveu no início do século XIX. E ele não vai inventar a forma de vestir burguesa, mas ele vai como se institucionalizar ela, né? Legitimar ela a partir da sua própria personalidade, a partir não seriam manifestos, mas seriam ditos, formas que ele usava para afirmar o que ele considerava que era ser elegante. E como ele era um homem que ele é de origem burguesa, ele não é nobre, mas vai circular nesse ambiente aristocrático inglês, ele vai trazer nos seus elementos de vestuário traços da característica burguesa de vestir. Então, existe essa quebra do estilo aristocrático, que vocês sabem que no Antigo Regime o sentido da aparência estava fundado na ornamentação, no excesso, no brilho, no excesso de cores, e o burguês ele tende a ter uma contenção, porque ele tem outros valores simbólicos, né, que, em termos vestimentários, vão se expressar aí, numa paleta mais restrita, num tipo de tecido que é menos exuberante, né, que seria a lã. E aí o Brummel vai dizer que a elegância está no corte, a elegância está na postura, está no modo de dar um nó da gravata, não tem mais um monte de bordados, um monte de brilhos, né? É uma outra lógica aí que vai construir essa aparência burguesa que é considerada legítima. E aí ele vai ter uma vida muito trágica, ele vai entrar em atrito ele vai ter dívidas, ele vai ser preso, ele vai ter em atrito com o príncipe de Gales, ele vai ser preso por dívidas, ele vai morrer no exílio, ele vai ser exilado, mas ele vai se tornar uma espécie de um mito, que seria, então, o primeiro dandy, né? E ele vai se tornar um mito através dos escritores românticos e pós-românticos durante todo o século XIX. E esses mesmos escritores, eles também vão construir, esse seria o padrão burguês que o Brummel vai instaurar, né, que seria elementos de vestuário, né, que é a calça, o casaco e a gravata, né, um colete e a gravata, e dentro de uma sobriedade. E esses mesmos escritores que vão começar a falar sobre o Brummel, vão eleger o Brummel como modelo, eles vão usar o vestuário também como uma forma de transgressão, porque aí a gente já tem o vestuário burguês instaurado, né, as classes dominantes já consolidam, durante o século XIX, o uso desse traje, né, que é um traje contido, e os escritores, principalmente os escritores, mas também artistas como pintores e tal, eles
escolher a roupa como uma forma de romper com o padrão. E aí seria, no caso, eu estou trazendo a figura do Baudelaire, que também é um outro escritor que também vai falar sobre o dandismo mais à frente, e ele próprio vai construir uma autoimagem com a roupa, que também é uma transgressão. Então, ele vai eleger um elemento de vestuário que não era dessas elites, que é o paletó, que hoje em dia é o que os homens usam, né? O paletó que a gente chama o paletó saco, como eles diziam, porque ele tinha uma modelagem muito reta. Esse elemento era um vestuário usado normalmente por camponeses ou por marinheiros, né? Ele não era um paletó de classe dominante, mas o Baudelaire vai usar como forma de autoexpressão, né? Para mostrar que ele na verdade, tem uma postura antiburguesa. E depois, essa postura relacionada com o apuro do vestuário, com excesso de elegância, que vai também caracterizar uma face do dandismo, né? E aí seria, no caso, o Conde d'Orsay, que é também uma figura dessas simbólicas, que era um aristocrata francês que vai viver muitos anos na Inglaterra e que vai também se tornar uma espécie de uma figura-chave para a construção desse tipo de comportamento vestimentar. Mas já dentro desse padrão de coesão, né, burguesa, muito contido, muito sóbrio, e que as pessoas das classes dominantes, os homens, vão tender a repetir. E, no final do século, lá da década de 80, a gente vai ver um outro perfil de dandismo, que seria representado pelo Oscar Wilde, que vai também desconstruir essa mesma forma burguesa com uma transgressão, num sentido romântico também, mas já com um aspecto assim, mais decadente, que a gente poderia entender como uma provocação aos valores burgueses também, ainda mais acentuado do que no caso do Baudelaire. E aí, esses principais escritores, eles vão influenciar extremamente alguns aspectos do vestuário do João do Rio, por exemplo, que eu vou mostrar mais para frente. Aqui no Rio, então, a gente vai ter alguns elementos, eu vou trazer, não como como exemplo mesmo, dessas classes dominantes que estão circulando aí no Rio, e um deles seria, por exemplo, o Joaquim Nabuco, que foi um estadista, pertencente a uma família muito importante, que teve uma formação cosmopolita extremamente sofisticada, era um homem que vivia muito em trânsito, ele ia muito para a Europa, vivia nos Estados Unidos também, foi embaixador, e ele sempre foi considerado, ele era conhecido pela elegância, né? Tanto na juventude, que é o caso dessa fotografia do lado de cá, que é quando ele, em 1878, quanto no final da vida, já na Belle Époque, quando ele se tornou embaixador e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, esse seria o padrão burguês instituído, construído por durante o século XIX, e que a gente vê as elites brasileiras mais sofisticadas reproduzindo exatamente. O Rui Barbosa era uma outra figura dessas, que também era muito conhecido. Ele tem uma característica, ele é mais conservador, ele é menos carismático, digamos assim, do que o Nabuco, mas ele também, o que é interessante, que o Rui Barbosa ele tem um acervo, e a gente tem condições de estudar a roupa dele, né? A gente sabe quais eram as casas que ele comprava as roupas, tem como a gente entender como é que eram esses consumos, né? De onde que vinham. Ele também era um homem que também viajou, então ele tinha coisas que eram também compradas no exterior, e o padrão também está institucionalizado, né? E aqui a gente tem um exemplo de um jovem, ele já está em 1909, é um engenheiro, Lauro Miller, que era um catarinense, que vai para o Rio de Janeiro, vem de uma família de classe média baixa, mas ele tem uma ascensão importante social no Rio de Janeiro, porque ele era um engenheiro, ele vai participar justamente dessas reformas do início do século, e ele, então, vai também, na sua ascensão,
ostentar esse padrão que é característico. Então, a gente vê ele aí também com redingote, a calça de outra cor, a cartola, quer dizer, são os elementos chaves que fazem parte aí do repertório do vestuário burguês. E aí, uma outra figura que faz parte desse mesmo espectro, né, de pessoas de elite, seria, eu considero assim, bastante fora, assim, excepcional, seria o Santos Dumont, porque o Santos Dumont também tem esse mesmo perfil de ser um cosmopolita, de ter uma circulação entre essas principais centros, né, de difusão de modelos, mas ele era um inventor. Então, essa é a principal chave para o entendimento do que é o repertório do Santos Dumont. Ele vai trazer a sua elegância muito como ele for, né, da forma como se usava na Belle Époque, na Europa, principalmente, mas ele vai criar uns elementos que ele vai inventar. E como ele era muito popular, ele é muito conhecido, ele é muito famoso por causa das invenções aqui no Rio de Janeiro, as pessoas achavam que o que ele usava, ele que estava, tudo que ele usava era a invenção dele. Então, esse colarinho alto aí que ele está usando nessa foto, era conhecido aqui no Rio como colarinho Santos Dumont, era vendido nas lojas de departamento como colarinho Santos Dumont. Quer dizer, ele não inventou, era uma moda que se usava, mas como ele usa, né, desse elemento, ele então vai se tornar, vai ficar famoso dessa maneira. O que ele vai criar por exemplo, na caricatura a gente percebe melhor, ele vai fazer uma calça mais curta, com uma virada, tudo isso por causa do uso da roupa elegante, enquanto ele estava praticando esses exercícios com as invenções dele, ou andando de balão, ou andando nos aparelhos, nos aviões. E uma outra coisa que todo mundo já deve ter ouvido falar é que ele foi quem criou, ele pediu ao Cartier que desenvolvesse o relógio de pulso. Né? Por quê? Porque o que se usava naquela época era o relógio de algibeira, como vocês conhecem, que é um relógio que é pendurado numa corrente, preso em 2 botões, guardado num bolsinho, preso num botão do colete. E, para ele poder estar no avião e olhar o relógio, aquilo era impossível, esse movimento, que ele estava com as mãos ocupadas. Então, ele vai pedir, ele vai primeiro amarrar num lenço o relógio, né? E depois ele pede que o Cartier desenvolva um modelo que ele, até hoje, se chama Dumont, né? Que é o modelo que ele criou. Esse tipo de comportamento com relação ao vestuário, quer dizer, é próprio de um esportista, né? Que está adaptando o seu repertório vestimentar para o que ele pratica. No caso, era esses voos em aviões, que é um sistema que depois vai ser introduzido no repertório, na construção do vestuário masculino, justamente mais adiante, mais para a década de 20, quando a prática esportiva se torna, então, uma constante, uma necessidade, ou uma prática das classes dominantes mesmo. E aí vai atualizar a roupa de alguma forma. Aqui são peças que fazem parte do Museu Paulista. Esse chapéu que ele está usando é um chapéu Panamá amassado, que ele amassou para apagar um incêndio num avião, e isso virou moda. Né? Ele amassou para poder apagar, o negócio pegou fogo, e todo mundo passou a imitar, usar o Panamá amassado, justamente por causa dessa grande importância do Santos Dumont como um agente aí de difusão do comportamento. Bem, e aí a gente vai ter aqui no Rio também esse outro aspecto do traje masculino, ou do comportamento masculino em relação ao vestuário, que está mais relacionado com pessoas que fazem parte do ambiente boêmio, normalmente composto por diversos literatos, principalmente classes médias, ou transitando entre classes, né? A literatura ela era uma prática que podia ser exercida por pessoas em ascensão social, não necessariamente pessoas que estivessem nas classes dominantes. E aí a gente vai encontrar, esse é um quadro do Hélio Selinger, que se chama Boemia,
que está mostrando esse ambiente, que é um ambiente mais soturno, e que algumas figuras, então, principalmente eu tomo como exemplo, né, mas não único, alguns poetas e escritores vão representar. Esse é um campo bastante rico e um pouco complexo da gente compreender, porque a gente tende a ter uma dificuldade de fazer uma leitura visual do que sobrou assim, de repertório visual. E aí é necessário que a gente confronte com relatos, com depoimentos ou com memórias de pessoas que conviveram com esses agentes. Então, eu circulei ali na imagem, isso aí é uma fotografia que eu encontrei na revista O Malho, de 1906, que são vários intelectuais, e ali circulado é o Olavo Bilac, que foi um poeta parnasiano, muito popular, muito famoso, que fazia parte aí desse circuito boêmio. E ele tinha uma forma excêntrica de se vestir, que não é muito evidente assim, para a gente, para o nosso olhar contemporâneo, e que eu gostaria de chamar a atenção. Porque a gente pode reparar que o que ele está usando é um paletó saco, e ele é mais claro do que o restante. Então, ele tende, a botoeira dele, que tem uma flor, a flor é maior. Né? Esses elementos, esses detalhes, eles são fundamentais nesse momento aí, nessa época. Né? E a gente percebe que existem histórias, relatos mesmo de contemporâneos contando que as várias excentricidades desses artistas. Aqui a gente tem uma pintura do Rodolfo Amoedo, que é sem data, mas que também traz assim vários desses literatos, e alguns a gente percebe, por exemplo, o tamanho do chapéu, a maneira que o chapéu está colocado na cabeça, o uso do cavanhaque, uma gravata vermelha ali, nesse que tem um chapéu maior. Né? Isso tudo são elementos de excentricidade que representavam justamente esses boêmios, esses artistas, né, esses literatos, que tinham na forma de vestir uma maneira de se mostrar, sendo excêntricos. Mas aí, esse grupo, de um modo geral, que o Bilac faz parte, é um grupo que tinha um comportamento assim, mais boêmio, mas no sentido mais positivo, mais engraçado, mais alegre, mais divertido. E, em contrapartida, o João do Rio vai representar um aspecto mais soturno da boemia, porque ele tende a se inspirar muito, por exemplo, tanto no Baudelaire, ele é um tradutor do Baudelaire, e ele é um tradutor do Oscar Wilde, e ele vai se identificar muito com essa literatura decadentista que o Wilde é um dos representantes. Ele próprio vai também trazer para a sua literatura essa característica. Então, ele vai trazer, por exemplo, relatos de aspectos da cidade do Rio de Janeiro que não são tão luminosos, né? Vai falar das pessoas na rua, dos tipos urbanos que são dos tatuadores ou das prostitutas. Então, são questões que são mais tratadas na literatura decadentista e que ele vai se inspirar também em alguns aspectos na sua própria roupa, que também é difícil da gente perceber pela imagem, né? Porque justamente a gente não tem esse distanciamento. Aqui o material iconográfico do João do Rio ele é um pouco limitado, mas ele, por exemplo, quando ele era jovem, ele também é um literato que ele fica muito famoso cedo, mas ele vem de uma família de classe média baixa, e ele fica muito famoso e rico, jovem, já com 20 e poucos anos. E ele vai se vestir de forma extravagante, então ele usa um monóculo, ele usa um alfinete de gravata, que é uma pérola que ele vai usar toda a vida, e essa pérola, quando ele morre, ele tem um ataque cardíaco na rua, e alguém rouba a pérola, ela desaparece. Né? Tem essa questão aí. E aí o João do Rio também, a gente percebe, tem uma certa inflexão da forma de vestir dele, não só no que as pessoas descrevem, mas também, às vezes, na caricatura. A gente percebe uns exageros, né? Ele tem uma postura, por exemplo, essa imagem que ele está vestido, ele está com um traje branco, um traje de linho branco e um chapéu de turco, um chapéu turco. Isso também é uma extravagância, né? Tanto o uso do linho branco quanto o uso do chapéu. Então, ele vai compondo aí uma imagem, uma autoimagem, que tem
um aspecto justamente para marcar a sua relação. E aí, para fechar de maneira rápida o que eu trouxe aqui, eu queria dizer, então, que essas formas de expressão, na verdade, elas vão acontecer na Belle Époque e, mais adiante, elas vão se tornar, de alguma forma, essa autoexpressão do artista, ela vai se tornar um elemento mais constante no vestuário, porque a gente sabe que há uma mudança nos comportamentos, primeiro em direção a uma simplificação do vestuário no sentido da praticidade, que o próprio Santos Dumont, de alguma forma, introduz, né, que tem mais a ver, por exemplo, com o estilo de vida americano, né, e com a própria produção de vestuário americano, que a gente ouviu ontem a Thaísa falar da roupa de baixo, né, que ela vai tender para uma facilidade dos movimentos, uma simplificação, justamente por causa dessa relação da prática do esporte. Por outro lado, a gente tem também uma abertura nessas regras sociais que permite que as pessoas se expressem de forma mais individualista, que aí seriam, talvez, esses traços desses artistas, né, desses literatos, que têm diversas formas de expressão, mas que a gente vê uma certa continuidade aí na contemporaneidade com a variedade que existe. Aí, eu coloquei uma imagem de um instantâneo na rua do Rio de Janeiro, mostrando as pessoas passando, embora a gente não possa identificar ainda essa mudança, porque é um processo que vai só se concretizar muitos anos depois. Mas, então, é isso que eu trouxe aí para mostrar para vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos, né? Então, eu vou falar para vocês, né, de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo aí já há uns 2 anos, né? Não com a velocidade que eu gostaria, né, mas com a velocidade que é possível, né? Mas, de qualquer modo, até para aqueles que já me viram alguma vez falar sobre o Denner, eu espero ter algumas novidades, né? Então, não ser tão repetitiva para quem já me viu falando dele, porque eu tenho falado em alguns eventos. Então, só para situar rapidamente, antes de começar a passar os slides, assim, eu dou aula de História da Moda desde 2004, né? Inclusive História da Moda no Brasil. E quando eu comecei a preparar minhas aulas e ir atrás de informações sobre o Denner, né, uma das coisas que me chamou muito a atenção, porque o Denner ele foi um costureiro brasileiro, né, que atuou entre o final da década de 50 e o final da década de 70, e que teve uma grande popularidade no Brasil. Num primeiro momento, como um agente mesmo, né, uma pessoa que vestia as elites, as mulheres importantes, inclusive, né, a Maria Teresa Goulart, que foi primeira-dama, né, e que, ao longo do tempo, vai criando aí um personagem, ou vai tendo uma ação performativa, né, que vai acabar por transformá-lo muito num personagem popular. Então, se ele começa a carreira muito dentro desse universo das elites, né, e para poder conseguir espaço dentro desse universo das elites, ele vai criar aí uma espécie de um personagem, a gente vai ver um pouco mais disso, um personagem múltiplo, inclusive, por isso que eu falo que ele tem o tempo todo uma ação performativa, né? Esse personagem que, num primeiro momento, ele inventa, porque é preciso inventar a imagem do costureiro no Brasil naquele momento, uma vez que, quando ele começa a trabalhar na década de 50, a gente não tinha no Brasil essa cultura do costureiro. A gente tinha as casas de luxo, como era a Casa Canadá, né, ou a Casa Vogue em São Paulo, mas as pessoas por trás dessas casas, elas não apareciam na mídia, elas não eram figuras marcantes que davam declarações bombásticas, elas ficavam ali por trás, né, dos bastidores, e tentavam imitar de perto, né, a alta costura francesa, o que o Denner também vai fazer, mas ele já vai se lançar mesmo como esse personagem, né,
o costureiro. Quer dizer, o que era um costureiro? A gente tinha os modelos que vinham de fora, mas a gente não tinha ainda costureiro aqui no Brasil, porque também as pessoas que eram importantes na mídia, né, além dessas casas de luxo, você tinha o Alceu Pena, que era um nome muito importante no Cruzeiro, mas que nunca também gostou de aparecer e ficar sob os holofotes. E o Denner vai ser totalmente o contrário. Então, né, eu fiquei muitos anos assim olhando as imagens do Denner, depois eu lia a autobiografia que ele escreveu em 72, né, e fui me interessando, então, por esse personagem, né. E hoje, um pouco o que eu vou falar aqui para vocês, né, é que ele, sim, constrói, né, uma imagem de si, mas não sei se de uma imagem só, né. No meu entender, na verdade, o grande lance do Denner, né, é que ele é múltiplo na construção das imagens de si, inclusive no que tange a identidade de gênero, tá? Então, é o que eu vou falar aqui hoje para vocês. E, para começar, eu vou mostrar para vocês, né? Quando o Denner morre, e ele morre em 1978, com 40 e poucos anos, vítima de uma cirrose hepática, porque ele tinha uma vida muito desregrada, gostava de festas, era muito diabético e bebia muito também, né? Coisas que não combinam. E ele, quando ele morre, né, ele vai ser capa de várias revistas, e eu trouxe para vocês aqui a revista Manchete, né? E aí, aqui, a própria revista, né, já traz alguns elementos interessantes para a gente, né? Então, assim, Denner, luxo até o fim, né? E aí aparece o Denner sentado, né, numa dessas poltronas, né, aí, cadeiras muito luxuosas, que são características, porque ele vai se deixar fotografar nesse tipo, né, aí de cadeira durante boa parte da vida, né? Com um dog alemão, né, um dos seus cães dog alemão, aí todo cheio de colares, né, o próprio Denner bastante maquiado, mas o que me chama a atenção, né, é que, apesar da Manchete, da revista chamada Manchete, que naquele momento, aliás, era uma revista de variedades muito importante aqui no Brasil, de circulação nacional, né, ele, no interior da reportagem, ainda que venha essa ideia, ainda continue, né, Denner, né, luxo até o fim, a mesma frase que está na capa, está no início da reportagem, o que mais aparece na reportagem, na verdade, são essas fotografias do Denner, né, e de diversos Denners, na verdade, porque ele não tem uma única, né, imagem. Então, assim, primeiro ele aparece, e as legendas, elas não esclarecem muito, né, em que situações o Denner está. Então, você vê ele ali vestido de marajá, né, mas, na verdade, assim, não é que ele andava assim pela rua, é porque ele tinha participado, né, da Paixão de Cristo, né, acho que, se eu não me engano, em 1972, e aí ele era um marajá lá na interpretação da Paixão de Cristo, né? Claro, um marajá todo maquiado, cheio de anéis, etc. e tal, né? Mas a legenda, quer dizer, quando você vê Denner luxo até o fim, você já olha e já pensa, né? Tem a ideia de que isto era o Denner. Mas, ao mesmo tempo, no cantinho ali da imagem, né, tem o Denner também quando ele entrou para o candomblé, porque, no fim da vida, quando ele já está doente, né, ele acaba se convertendo ao candomblé, né, e também se deixa fotografar, né, muitas vezes, né, paramentado aí dentro do que é característico da religião, né? E aí eu recortei para vocês outras tantas fotos que aparecem nessa reportagem, né? Eu confesso que eu não vou fechar nenhum raciocínio sobre a reportagem específico, mas é mais para vocês entenderem essa multiplicidade das imagens do Denner, né? Então, por exemplo, na primeira imagem acima, né, ele está sentado numa mesa de jantar, toda, né, assim, com todo o serviço ali na mesa, mas só tem ele na mesa, ele e o mordomo, porque também ele e os serviçais, né, é outra coisa que aparece bastante, sobretudo esse mordomo, que ficou com ele até o final da vida, né, a casa ricamente decorada, a mesa, né, parece que vai ter um banquete, alguma coisa desse tipo, né.
Ele num programa de televisão, porque ele também foi jurado do Flávio Cavalcante, e ele ficou nacionalmente conhecido por isso, né? Depois ele, em frente ao seu ateliê, né, de haute couture, quer dizer, de alta costura, como ele denomina, de novo com os seus cães, né, ali de grande porte, de novo num mobiliário, né, assim, de um outro tempo, porque ele ainda pode até ser um móvel novo, mas que traz o desenho, né, aí de um móvel estilo do século XVIII, coisa desse tipo. Ele com a segunda esposa, né, porque também tem essa questão. O Denner, ele vai, segundo o José Carlos Duran, dentro dessa ideia, que é um sociólogo, né, dentro dessa ideia de inventar a figura do costureiro, ele vai criar o que o Duran chama de frescura, né, a palavra que o Duran usa, né. Apesar de criar a frescura, né, ele se casa 2 vezes, né? Com a primeira esposa ele tem 2 filhos. Então, assim, por isso que eu falo, eu acho que, inclusive, uma das grandes sacadas do Denner talvez tenha sido exatamente mais confundir do que explicar, né? Ele não estava ali para dizer, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, ele era gay? Eu falo, não sei se isso importa, né? O que importa é essa imagem que ele vai, né, aí vendendo de si mesmo, e também na mesma reportagem, ele todo maquiado ao lado da Maristela Splendore, a primeira esposa, e o filho Frederico Augusto, né? Ele teve uma outra filha também, Maria Leopoldina, com a Maristela Splendore, e ali no casamento com a Maristela, que também foi capa da revista Manchete, rendeu muita reportagem, etc. e tal, tá? Então, essa primeira matéria, na verdade, é só para a gente abrir a discussão e vocês entenderem essa questão da multiplicidade. Agora eu vou passar para outras coisas. Só um minuto que eu preciso tomar. Bom, então, assim, né, o que eu vou pensar aqui um pouco com vocês, e o que eu tenho trabalhado, apesar do Denner ter escrito uma autobiografia, que também me ajuda a entendê-lo, né, o que tem me interessado são as fotografias do Denner, as fotografias que são veiculadas na imprensa, né, e que, no meu entender, elas constituem, então, uma série, porque elas estão, normalmente, ou dentro da revista Manchete, ou dentro da revista O Cruzeiro, que eram as 2 revistas mais importantes, ainda que eu pretenda expandir para outros veículos, mas, num primeiro momento, essas 2 revistas são as que eu tenho focado, e, né, até agora, eu só consegui chegar até 68. E eu estabeleci, pelo menos na minha cabeça, me parece que esse é um primeiro momento mesmo da carreira dele, porque ele abre a primeira loja em 57, né? Mas eu não encontrei fotografias dele na imprensa antes de 61, tá? E aí a gente já vou mostrar essa fotografia. E até 68, né, ele ainda está numa imagem aparentemente de ascensão, né, ou muito ligada a essa ideia do luxo, do prestígio, das suas criações como costureiro, né, com as quais, muitas vezes, assim, quando aparece lá na revista Manchete, né, a coleção de inverno do Denner. Antes de aparecer a coleção de inverno do Denner, aparece o Denner, né? Então, isso também é uma característica interessante do Denner que eu não vi até agora com outros costureiros. Ele sempre protagonizando, né, assim, um editorial de moda sobre as suas coleções, né? O que me parece uma coisa importante, porque não só ele vai vendendo a imagem da roupa dele, mas, sobretudo, a imagem dele mesmo, tá? E depois, em 68, ele se separa da Maristela Splendore, e, a partir de então, ele era, já antes, muito alvo de fofoca da imprensa, sobretudo a respeito, né, da sua identidade de gênero, né, qual é a do Denner, vai casar, mas olha, né, que estranho, não sei o quê. Esse tipo de fofoquinha já aparecia, mas eu tenho a impressão que isso depois, né, vai se ampliar. E depois, nos anos 70, quando ele vai para a televisão, né, e aí eu não sou a primeira pessoa que diz isso, ele meio que populariza a ideia do que ficou conhecido como a bicha, tá? Não só do costureiro, né, mas essa ideia de que, olha, o costureiro, a bicha, inclusive essa associação, né, entre costureiro, né, e o que o costureiro, né, não seria o macho ideal, né, mas seria o que na época era chamado aí de bicha, tá? Que eles, inclusive, nele e o Clodovil se chamavam, né, de bicha o tempo todo, então não estou usando isso como alguma coisa pejorativa, mas usando o termo da época.
Além disso, o que eu percebo nas fotografias do Denner é que ele também ele emula muito, né, a imagem de algumas figuras do passado, em especial o Oscar Wilde, né? E aí tem uma coisa interessante, porque o Oscar Wilde, como a própria Cristina já falou, né, era uma figura ligada ao decadentismo, né, e uma figura muito polêmica, que também colocava em questão essa ideia de uma identidade fixa de gênero, né? Porque ele, como o Denner, né, ele vai usar roupas que fogem ao padrão daquele período, né? Ele vai se casar, ele vai ter 2 filhos e depois ele vai ser preso, né, porque ele teve relações, né, ali com outro homem, que era crime naquele momento na Inglaterra. Então, é curioso porque ele vai emular esse personagem, ou pelo menos eu tenho essa impressão, e vou mostrar as imagens para vocês depois, né, que no Brasil dos anos 60, né, é uma coisa, no mínimo, curiosa, porque, né, a gente tinha ainda, né, uma preocupação muito grande com essa heteronormatividade, né? Mas ele vai se aproximar, então, desse personagem e de outros personagens do passado, né? E é uma forma que ele também inventa isso para associar com a ideia do costureiro, porque a Nancy Troy, que é uma pesquisadora americana, quem me apresentou foi Maria Lúcia, né? Ela fala isso, né, que já outros costureiros, né, já desde o Charles Worth, eles vão, tipo, reviver, né, se inspirar mesmo em imagens de figuras do passado para trazer para o costureiro uma imagem artística, né? Então, essa ideia de que ele não pertence a esse tempo, ele é especial, ele é diferente de você, né? E aí, então, né, eu tenho, afirmo, no meu entender, o Denner tem muito essa questão no seu vestir, na forma como ele aparece nas fotografias, ainda que exista uma ação do fotógrafo e do canal de imprensa, etc. e tal, eu tenho a impressão de que ele sabe muito bem a importância de aparecer nas fotografias da imprensa e usa isso como forma, né, de performatizar o tempo todo, né? E aí também eu digo que ele se aproxima, né, na sua performance, muito com a ideia do que contemporaneamente a gente denomina de queer, né? Que seria aí, né, enfim, um jeito de pensar e ser que desafia as normas regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do entre lugares, do indecidível, né? E queer seria, então, um corpo estranho que incomoda, perturba, provoca e fascina, porque exatamente ele tem isso. Ao mesmo tempo que as pessoas ficam fascinadas, aquilo também incomoda um pouco, porque, como diz o James Green, né, que também é um autor que estudou a história, né, do homossexualismo no Brasil, o Denner era aquela figura adorada, mas que ninguém queria que seu filho fosse como ele, né? Então, ele tinha exatamente essa posição, tá? E ele faz tudo isso, né, sempre emulando, né, a personagens aí associados ao universo artístico, ao luxo, etc. Tá? Então, eu já falei da questão, né, da performance, e é isso, quer dizer, ele era inconstante, né, e múltiplo nas representações de si, nesse mundo onde a constância, né, é sempre esperada. E, citando a Susan Sontag, né, ele usa a fotografia, né, para pôr a si mesmo em determinada relação com o mundo. Tá? E aí, eu já falei dessa coisa da frescura, que é a ideia do José Carlos Duran, né, que ele, então, usaria, né, essa ideia para poder aí ter espaço nas camadas mais altas, é uma estratégia que ele vai utilizar, porque ele tem um passado nebuloso, né? Ele mesmo não conta direito a história de vida dele na autobiografia, ele brinca um pouco, mas ele diz que vem de uma família rica, mas, de repente, a família foi morar com a mãe numa pensão no Rio de Janeiro, né? Então, era de uma família rica do Pará e chegou no Rio, foi morar nessa pensão. Tá? Então, assim, eu já falei do James Green, não vou repetir, né? E ele sempre com essa ideia, então, da frescura, muito associada ao luxo, né? Tanto que ele vai trazer essa coisa do luxo no nome do programa de TV que ele vai ter na TV Tupi, que chama Denner é o Luxo, em 72, mas que ele só grava um programa. Na verdade, na TV Itacolomi, que é do grupo, né, da Tupi, do Chateaubriand, que Chateaubriand já tinha morrido, desculpa, dos Diários Associados, e o programa é censurado porque assim, as senhoras católicas de Belo Horizonte, porque o programa era de BH, dizem que ele é uma má influência, né, para a juventude, aí para as crianças, né, e um juiz de Belo Horizonte fala realmente, ele traz uma imagem muito perigosa, né, e se referindo aos papéis de gênero, então, assim, não, né, aí o programa sai logo do ar, mas ele continua no Flávio Cavalcante.
importante. E aí, no mesmo momento, ele lança essa autobiografia que chama Denner, o Luxo, cuja capa da primeira edição, né, tá aí. Só essa capa a gente podia falar dela um tempão, né, mas eu vou passar para outras coisas. Bom, aqui, então, é a primeira aparição do Denner, né, assim, que eu tenho conhecimento na imprensa, pode ser que eu ainda encontre outras coisas, mas ele aparece logo de cara num editorial, num que eu chamo de um editorial publicitário da Ródia, né, em 1961, que chama A Personalidade de 1961. E nesse editorial de moda tinha Oscar Niemeyer, tinha Tom Jobim, tinha Vinícius de Moraes, mas a única pessoa que ganha página dupla é o Denner, né? E ele está aí nessa imagem, né, como a personalidade da alta costura, né? Denner interpreta tecidos, né, a moda para o inverno 61, nas últimas criações em tecido da Ródia. E ele está aí, né, já dentro de uma prática, depois que ele vai adotar, que é ele, junto com as suas modelos, ele apresentando a sua coleção. Não é a coleção do Denner, é o Denner e aquilo tudo, né? E ele sentado numa espécie de trono, né, alguma coisa desse tipo, que é uma poltrona, aí uma cadeira, né, enfim, com madeira talhada em formas antigas, e com os animais de estimação, que é outra coisa também que a gente já viu que ele usa, né, e que, como a Beth bem me lembrou numa outra apresentação que eu fiz, né, o Veblen fala que isso é uma coisa que está muito ligada aí ao luxo, né, porque você tem um animal de estimação, não é porque ele vai dar ovo para você comer, porque você vai matar aquela galinha para comer, mas é para mostrar que você tem aí um poder aquisitivo, econômico, etc. e tal, e tem aqueles bichos todos, né? E que é uma prática que a gente vai ver, posar ao lado de animais de estimação, é algo que vem desde os retratos do Renascimento, quando você vê assim, rei, rainha, né, posando ali ao lado de seus, sobretudo de seus cães, mas também dos gatos, tá? E aí é uma coisa interessante, né, que eu vou citando as pessoas, como eu já falei desse trabalho algumas vezes e recebi sugestões, e acho que é importante dizer de quem recebi, né? E aqui nessa imagem ele aparece usando, então, né, calças curtas, meia calça, né, sentado numa pose que não era uma pose heteronormativa daquele momento, com a perna cruzada, na maneira como as mulheres costumavam cruzar a perna, e com o cigarro, que é outra característica muito forte do Denner, e nesse momento, cigarro é alguma coisa grandemente associada ao luxo também, né? Tanto que os cigarros da década de 70 era tudo Charmes, Chanceler, Louis XV, não sei o quê, todos assim com embalagens douradas, coisa desse tipo. E ele, com essa imagem, talvez, né, desse tipo de roupa muito diferente, até por uma outra questão que, como a Maíra já me disse, ele é muito pequeno, né? Ele é um homem que, já por si só, sua constituição corporal foge ao que é o padrão, né, aí, em outros momentos. Bom, aí depois, como eu disse para vocês, meio que se torna uma regra, ele deve estabelecer isso, né, como, olha, quer fazer uma reportagem, tudo bem, mas eu vou aparecer, né? Então, está ele aqui apresentando, né, a moda brasileira em desfile, Denner, aqui o nome está escrito com 2 N's, mas era com um N só, né? Aparentemente com uma obra de arte atrás, né, ou uma peça de antiguidade, alguma coisa, porque ele aparentemente foi comprando peças em antiquários ao longo da sua vida, né, e levando isso para sua casa e para o seu ateliê, e aí ele novamente com o gato siamês, né? E aí depois vêm os vestidos do Denner, mas quem abre, né, aí é o Denner. Depois, a mesma coisa, escolhi só algumas imagens, né? Em 64, no editorial de moda da Ródia, né? Brasil, né? Coleção Brazilian Style rumo ao Japão, e está lá o Denner, de novo, né? Aí numa cadeira que lembra também um design, né, antigo, lá do século XVIII, né? Com o cabelo mais comprido do que era o padrão do cabelo comprido, do que era o padrão do cabelo dos homens em 64, já com um pouco de reflexo no cabelo também, tá? Com um colarinho mais largo, né, e sentado ali, a modelo, né, também ali mostrando a roupa do Denner. Quer dizer, ele aparece, né, ele sempre junto com as suas roupas. Aí também em 68, não só ele, mas ele e Maristela Splendori, que é a sua primeira esposa, porque eu não vou trabalhar muito isso hoje, mas em determinado momento também parece que ele se utiliza dessa ideia de ter uma esposa e ter seus filhos
como um valor também, como assim, agora eu sou uma família dessa sociedade paulistana, né? E aí ele vai posar muitas vezes ao lado da sua esposa e com os seus filhos também, né? Para essas fotografias. E sua esposa, muitas vezes, é sua modelo, porque nesse editorial de moda, a modelo é a Maristela. Eles vão se separar no final desse ano, mas ela aí ainda é, né, modelo do Denner. E aí, aquilo que eu disse, né, dentro dessas imagens que ele vai emular, né, no meu entender, o Oscar Wilde é uma influência importante. Eu não estou com isso dizendo que ele era um grande leitor do Oscar Wilde, né, mas eu vejo muitas semelhanças em termos de apropriação imagética aí do Denner para o Oscar Wilde, o tipo de roupa, né, o tipo de pose, ainda que a pose seja diferente, né, são poses que fogem ao que eram as poses que os homens costumavam, né, homens heterossexuais, etc. e tal, se deixavam fotografar, tanto lá no final do século XIX, quanto ainda, né, no início da década de 60, né, e depois vai ter, e aqui o caso, a roupa é muito parecida, né, as calças curtas, a meia calça, né, são muito próximas. E a coisa do cigarro, porque o Oscar Wilde também aparece, né, aí como cigarro, né, nas fotografias, e aqui até no tipo de poltrona, né. E aí, aqui, então, assim, por exemplo, uma propaganda de uma meia calça que o Denner vai licenciar, né? Podia aparecer só meia calça o nome dele, mas é o Denner segurando, né, ali a embalagem da meia calça. E essa publicidade, só uma curiosidade, apesar de eu não estar falando hoje da coisa dele como pai de família, etc. e tal, ela é veiculada uma semana após o casamento dele. Tanto que na foto a aliança ainda está, né, como a aliança de noivado, mas ele já tinha. Parece assim, como o Denner casou, foi capa da revista, é a hora ideal para lançar, né, aí o maior figurinista brasileiro, né, lançar as meias, né, no caso a meia Titânia, né. Bom, aí também, como eu disse para vocês, ele é o protagonista das propagandas, das coisas dele, então aqui Denner é privilégio, né? É quando ele também vai licenciar, né, tecidos para a Futura SA em 68, aqui ele já trocou, né, o gato siamês pelo dog alemão, né? E está, de novo, nessas poltronas, que parecem poltronas majestáticas, coisas desse tipo. Que, aliás, é outra emulação, porque, né, não é à toa que ele vai chamar o filho de Frederico Augusto e a filha de Maria Leopoldina. Né? Não são, ele não escolheu esse nome assim, aleatoriamente, são nomes que remetem a figuras da realeza. Né? E aqui, mais recentemente, eu encontrei essa imagem e acabei, eu falei também, não estou com isso afirmando, né, que ele quer realmente imitar a Greta Garbo, mas que tem muita semelhança, tem, né? Porque aí, justamente num personagem que a Greta Garbo vai fazer a Rainha Cristina, né? Que é essa rainha, né? Que nessa versão do filme isso não é assim muito tratado, né? Mas é tida como lésbica, mas que se vestia como homem, tanto que no filme ela até tem uma conquista amorosa, uma pessoa que ela conquista quando ela está vestida assim, e o homem acha que ela é outro homem, e eles meio que se apaixonam nesse momento, mas depois descobre que não era isso. E aqui ela está exatamente no mesmo tipo de poltrona, né? Aí, com o mesmo tipo de cachorro, né? Então, e com uma roupa que traz essa ambiguidade. Então, como eu disse, eu não estou dizendo, ele foi lá e quis e se inspirou, mas eu vejo muitas semelhanças, né, nessas imagens. E aí, como eu disse, né, outras imagens mais antigas de figuras da realeza, né, e da nobreza, aí que posavam com seus cães, né? E, mais recentemente, eu venho até pensando numa coisa, dentro dessa aproximação do Denner com o Oscar Wilde, né, que é uma brincadeira, mas que eu pretendo ainda escrever sobre isso, né? Então, assim, o retrato do costureiro ou o retrato de Dorian Gray. Por quê? Porque o Denner vai entrando em decadência, mas a sua imagem, né? Ele como costureiro, tanto que ele termina a vida desenhando, né, para noivas na Rua São Caetano, em São Paulo, que é uma coisa que normalmente jovens profissionais é que vão fazer, né? Ele vestiu a primeira-dama, vestiu mulheres muito importantes no Brasil, e ele, até pela vida desregrada que leva, né, não porque não tivesse talento, mas porque dormia até, bebia a noite toda, ia para a festa, farra, não sei o que, acordava às 3 da tarde e ia trabalhar às 5 da tarde. Não é exatamente um modelo de negócio de sucesso. Né? Então, por conta também dessa vida, ele vai entrando em decadência, mas a imagem dele, né, é ainda uma imagem importante, popular, né, e de grande circulação.
E, né, outra coisa que eu acho curioso dentro dessa ideia da imagem dele, que é uma continuidade com aquilo que eu já falei, né, que é que, mesmo nessa publicidade, que é uma publicidade ilustrada, né, é um desenho, né, quer dizer, tem lá, valeu a pena esperar, Denner, o grande figurinista, lança moda feminina com exclusividade no Ceprim. Está lá o rosto dele desenhado. Né, então, esse rosto que permanece, né, e que, aqui é 68, mas... Isso aqui é uma imagem que está em baixa resolução e que é o autorretrato dele, que foi pintado pela Moema Jepp em 1967, e que é uma imagem, que aí é uma outra coisa que não sei como vou resolver, mas tem uma coisa muito curiosa a respeito do Denner, que é o seguinte: quando ele morreu, quem comprou a casa dele foi um outro costureiro assistente dele, que é o José Gallegos, que mora lá até hoje, e que posta fotos do Denner, né, criou um perfil para o Denner na internet, posta fotos do Denner o tempo todo, e posta, inclusive, o autorretrato. Eu que perguntei para ele de quem é o autorretrato, quando foi pintado, ele que me passou essa informação. E eu acho curioso nesse autorretrato que ele parece um dandy lá do século XIX, né? O tipo de calça que ele está vestindo, né? Parece até... Aliás, você mostrou também uma imagem, né, a posteriori do Brumel, que está com uma calça muito parecida com essa. Então, essa ideia de uma pátina de si, né, de uma coisa de emular esse passado, aparece, inclusive, quando ele posa para o autorretrato. Essa calça de cintura mais alta, que também não é uma calça, né, da moda de 67. Né? E aí, eu acho interessante, isso que eu falei, eu ainda não pretendo ainda escrever sobre isso, vou tentar conversar com o Gallegos, não sei se vou conseguir. Aqui é uma montagem fotográfica que o Gallegos fez, né, que mostra o quê? Né? O retrato do Denner, como se o Denner fosse uma presença ainda, né? Porque assim, a modelo com a roupa do Denner, que o Gallegos refez, é o Gallegos e a Maristela ao lado do Denner, ali no retrato, na sala de jantar. E tem uma que eu não encontrei, que é só a Maristela com o Denner. E o tempo todo também o Gallegos fica falando, esta foi a esposa de Denner. Porque essa segunda esposa, ou, pelo menos o Gallegos, que é a pessoa que hoje cuida da memória oficial, entre aspas, do Denner, parece que detesta. Né? E ali... Então, é sempre a Maristela ao lado do marido, né? E o marido morreu, mas está lá no retrato. Né? E aí, aqui, imagens do Denner, aquele desenhando, e outra muito próxima do Oscar Wilde, que eu mostro aqui nesse slide, né, que eu falei, isso são coisas que eu ainda não cheguei, porque já são dos anos 70, e são imagens que eu colhi na internet, então não tenho data precisa, preciso ir atrás da imprensa ainda para encontrar, né, mas dentro dessa emulação de uma imagem do Oscar Wilde, eu vejo, sobretudo nos anos 70, né, algumas aproximações bem claras, de pose, de roupa, de cabelo, né, enfim, e são coisas que eu ainda pretendo trabalhar, né, mas que eu assim, não consegui não trazer esse apontamento para vocês. Tá? Então, o que eu tinha para falar era isso, né? Aí agradeço, né? E agora vamos ver as questões, né, de Maria Lúcia. Apresentações, e não teria assim grandes comentários, a tecer assim muito mais curiosidades, né, a respeito dos trabalhos. Agora, é muito interessante como nos dois casos, tanto ali no João do Rio quanto no Denner, eles, digamos, se utilizam de fragilidades, às vezes, da história, da figura, para construir o personagem. O João do Rio, justamente, é um homem feio, né, que tem uma série de problemas. A poesia dele vai na contramão daquela poesia oficial que está levantando, que é a poesia da alegria, da boemia como um modo de vida, ao contrário, o decadentismo, mostrando o lado obscuro da cidade, tudo isso. Né? E ele vai construir um personagem que, digamos, que dialoga intensamente com isso, né? E que se destaca naquele contexto da sociedade carioca. Né? E, nesse sentido, talvez ele tenha sido até uma inspiração para o Denner, não sei. Né? Porque eu acho que assim, o João do Rio talvez seja o primeiro caso do Brasil urbano de um homem
né, que constrói uma personagem assim a partir da roupa e da performance, tudo isso, sendo um poeta, sendo uma pessoa que tem um reconhecimento, não a partir dessa... Não é um ator performático, ele é uma pessoa que tem um reconhecimento literário, numa outra... Ele usa isso de uma forma que não era habitual, né? Era, digamos, ele tinha um grande reconhecimento por causa disso, mas eu acredito que não tinha uma grande, como digamos, inclusão social. Isso, ao contrário, construía, destacava ele, mas construía uma certa barreira social. Eu não sei, eu queria que você falasse talvez um pouquinho disso, né? E o Denner, também acho que eu queria trazer a mesma coisa. Ele vai fazer isso de uma forma muito mais espetaculosa, mesmo porque nós estamos nos anos 60, que é o ano da mídia, né? 50, 60, tem revistas, tem televisão, e as pessoas estão interessadas em tudo que acontece na mídia. É um momento que tem as misses, tem as 10 mais elegantes, né? Tem uma porção de questões assim, e todas as revoluções assim de cultura jovem, né? Música, tudo é espetáculo. Então ele aparece num momento de espetacularização muito grande. Ali o João do Rio, ele compete um pouco com um outro que é o Santos Dumont. Não, mas o Santos Dumont é o oposto, tudo faz sentido, não? No Santos Dumont, né? Enquanto no João do Rio, não. Eu acho que ele acentua esse lado mais transgressor mesmo. Não sei o que você acha. Quer que eu fale? Quer que ela fale agora? Quer não, eu prefiro falar para as duas, porque... Tá. Enquanto que eu acho que o Denner, ele tem essa coisa ambígua. Ele realmente, eu acho que ele olhou para trás ali, é o momento que os costureiros, primeiro, até então, o mundo da moda não era feito de costureiros, era feito de costureiros e costureiras, né? Vide Chanel, Schiaparelli, tudo isso. Mas era o momento que os costureiros como Dior e de Saint Laurent começam a se projetar. E o Dior era mais discreto, e os costureiros homossexuais, porque os anteriores não eram homossexuais. Então, essa é uma grande diferença também que ocorre ali nos anos 50. E, fora isso, a partir dos 60, costureiros como o Yves Saint Laurent, eles começam a levar uma vida mais espetacularizada. Agora, difícil concorrer com o Denner, né? Eu acho que assim, só o Popoaré ali atrás, que não era homossexual, foi uma pessoa assim que investiu tanto. Eu acho que era um fenômeno. Ele, graças a isso, era um momento que aparecem vários costureiros no Brasil. E na época a gente ficava sabendo pelas 10 mais elegantes, pelas roupas que elas vestiam de costureiro que era. Então tinha Guilherme Guimarães, Hugo Castellana, tinha o próprio Clodovil e tinha o Denner. Todos eles eram pessoas com prestígio e com grande clientela. Mas o Denner, ele vai se destacando. Destacando, primeiro, porque ele tem um estilo pessoal, isso quase todo mundo fala, que diferente dos outros, não fica copiando só a moda francesa, ele tem um estilo pessoal mesmo, mas apesar disso ele cria esse personagem que vira meio que uma marca para vender também as coisas dele. Mas é engraçado, num lugar super conservador, ele vira pessoa convidada, aí ele casa com uma mulher de sociedade, né? A Maristela Splendori é uma moça linda, jovem, e de uma família tradicional paulista, né? Então, foi assim um choque. E eu lembro, quando ele casou, em 68, e saiu assim, em todos os jornais, jornal de televisão, rádio,
todo mundo só comentava esse casamento dele. Então, é um personagem que dá muitas informações contraditórias e, ao mesmo tempo, ele era um personagem que circulava num bar em São Paulo que chamava Menestrel, onde circulava toda a galera gay, né, do movimento gay. E ele era uma pessoa respeitadíssima. Isso eu conversei com vários homossexuais na época, e ele era uma pessoa hiper respeitada e querida. Então, ele tinha uma conexão. Então, uma pessoa muito... Ao contrário do Clodovil, que não era eles não gostavam do Clodovil. Então, é muito interessante isso, porque tem um personagem, às vezes, eu acho, pelos depoimentos, pelo que eu escuto falar, mais denso por baixo de tanta fantasia, de tanta multiplicidade, dessa caricatura toda. Eu acho que as razões são mais complexas, dos dois. Eu acho, nesse sentido, eu acho que tem uma semelhança muito grande, mantida a diferença dos períodos. Porque talvez se o João do Rio vivesse nos anos 60, ele fosse uma pessoa muito mais espetaculosa do que naquela época. Não são grandes questões, mas eu adorei os dois trabalhos e acho que é uma mesa assim que tem uma conversa incrível, né? Sintonia. A Cristina pode responder, depois a gente vê se mais gente tem. Maria Lúcia, primeiro queria agradecer as suas colocações. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que tem, na verdade, ele é um trabalho em aberto, porque o que eu percebi quando eu comecei a estudar o João do Rio é que o João do Rio ele tem realmente uma característica que se destaca, assim, primeiro porque ele teve uma ascensão quando ele era muito jovem. Ele começou a trabalhar como jornalista com 17 anos. E ele fica famoso quando ele tinha em torno de 20 anos. Ele começa a ter uma projeção justamente por causa do trabalho jornalístico. E depois ele tem uma personalidade muito forte, que vai se articular politicamente para entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Eu acho que ele tem fases diferentes em termos de vestuário, porque, quando ele era mais jovem, ele tendia a ser muito mais excêntrico, por causa justamente da influência desses escritores com quem ele admira, né, que ele vai ser o tradutor, que são anteriores a ele, que é o Oscar Wilde, do final do século XIX, mas tem outros romancistas também, que são... e tem personagens dos romances decadentistas, que também são excêntricos, que também são dandies. E ele vai, muitas vezes, imitar os personagens, a roupa que os personagens usavam, né? Então, ele faz coisas que as pessoas achavam que eram extravagantes demais. Por exemplo, ele saía vestido todo de branco, ou ele saía usando um colete vermelho, né? Uma coisa, era extravagante demais para aquele padrão super neutro que a gente vê que é construído. Além dele ser alguém que ascende, né, socialmente, quer dizer, ele se desloca. Agora, essa questão da ascensão, ela era mais ou menos comum no ambiente literário, embora houvessem literatos que fossem já estabelecidos, mas tinham muitos literatos que eram de classe média, tinham, inclusive, alguns que eram mais pobres, né? Poetas e tal. Então, eu acho que é um ambiente que é bastante heterogêneo em termos de origem, e aí, por isso mesmo, heterogêneo em termos de autorrepresentação. Agora, a questão do poeta ou do escritor se autorreferenciar em termos de vestuário como excêntrico, isso era comum. Então, existem muitos estudos. O que é difícil é a gente trazer a reconstrução para hoje, né? Porque, no caso dele, a gente vê o próprio João do Rio, tem um pouco de fotografia, mas a gente não nota nas fotos,
né? E, às vezes, tem registros imagéticos. Por exemplo, eu assisti um trabalho de um pesquisador que estudou o acervo dos irmãos Aloísio e Arthur Azevedo, que foi para o Maranhão, né? Eles eram maranhenses e o acervo foi comprado pelo governo. E aí tem uma parte toda importante de fotos do representantes, né? Que a gente que tem familiaridade com vestuário, a gente percebe que a roupa é excêntrica. Mas quem está estudando e às vezes não tem essa percepção, não nota. Então, tinha uma foto do Aloísio vestido com um robe de seda estampado. Era uma foto preto e branco, mas era um robe no estilo do Luís XIV, aquele robe longo, quase que tinha uma cauda. E aí o pesquisador falou assim, isso aí é uma roupa comum para a época. Aí eu falei, não, isso não era uma roupa comum para a época. Não era de modo algum. Então, tem algumas coisas que, se você não encontra... Como tem pouca representação, né, porque é um período anterior a esse excesso de imagem, né, que depois a gente encontra muito mais no início do século XX, a gente tem que cuidar para não analisar de forma anacrônica, né, que é o grande desafio da gente perceber como que eles se representavam. E eu comecei a fazer esse levantamento de representação, primeiro no acervo do Museu Nacional de Belas Artes, para ver como os pintores se pintavam, os autorretratos. E aí eu comecei a ver que o pintor ele tendia a se representar mais como um artesão. Ele está num ateliê com uma roupa de um guarda-pó. Os literatos é que são excêntricos na construção. E aí a gente encontra muito na literatura, sobre literatura, né, no que existe de pesquisa sobre esses autores, as histórias de outras pessoas contemporâneas contando. Aí tem o Cruz e Souza, por exemplo, que era um escritor negro. Eles descrevem como usando roupas africanamente escandalosas. O que é africanamente escandalosas? Quer dizer, se a gente não tem uma representação, só tem a descrição do sujeito que encontrou o poeta, você não tem como saber, né? Aí o meu caminho tem sido assim, tentar através da caricatura, porque a caricatura ela vai trazer o excesso, mas também é complicado, né? Então, são assim, tentar reconstruir essas imagens, essas aparências, é um desafio, mas acontece que eles usavam as roupas de forma extravagante, de um modo geral. Então, tem assim, os poetas simbolistas usam, tem coisas assim de contemporâneos contando, usavam suas roupas extravagantes, às vezes eram coloridas, ou às vezes tinham bordados, né? Tinha alguma excentricidade, tinha uns que faziam chapéus, né? Então, eu encontrei alguma coisa, mas eu acho que o João do Rio foi justamente um personagem que foi mais fácil para mim de trazer, tentar reconstruir essa aparência dele, porque ele tem alguma coisa de fotografia, que não é muita coisa, mas ele tem histórias, tem pessoas que conviveram e que contam, né, descrevem como que era. E todo mundo sabe que ele tinha uma marca, que era o monóculo e que era a gravata, né, era um alfinete de gravata que era uma pérola. E aí isso vai ficando mesmo uma marca da excentricidade dele. Ele vai sofisticando, ele vai ascendendo socialmente, ele vai ficando rico, ele fica rico. Mas ele ainda tem esse caráter assim meio que as pessoas tendiam a rejeitar, né? Ele não tem uma aceitação no ambiente social mais conservador, né? Mas, de qualquer maneira, ele foi muito bem-sucedido, porque ele conseguiu articular a entrada dele na Academia Brasileira de Letras, e aí ele também ficou com uma posição mais consolidada, né? E provavelmente menos excêntrico. Por isso que a gente encontra as imagens, são imagens que a gente não consegue ainda perceber o que tem de esquisito ali, né?
Então, eu acho que tem aí. É difícil mesmo a gente ter essa leitura. Porque não tem esse repertório de imagens. Não tem. É bem difícil reconstruir. Só queria falar uma coisa para a Maria Cláudia. Por acaso, os costureiros que aparecem ali nos anos 50, eles também, primeiro, eles vêm de famílias, é uma exceção naquele momento, exceto o Saint Laurent, que vem de família de classe média alta, eles vêm de famílias da aristocracia, como Givenchy, ou da alta burguesia. Então, eles são pessoas já de famílias chiquérrimas. E aparecem, assim, o Bourdieu até trabalha um pouco naquele O Costureiro e Sua Grife, ele traz um pouco, tem a ver, não, Maria Cláudia? Então, eu acho assim, respondendo o que você me perguntou primeiro, né, eu concordo que é esse momento de espetacularização, acho que a gente pode desligar, porque não está usando, e que, de fato, né, assim, ele interessa a mídia interessa a ele. Né? Então, também é uma via de mão dupla, né? Porque as revistas vendem com o Denner na capa. Né? Seja o Denner vestido de noivo, seja o Denner vestido, né, com essas roupas exuberantes. Ele, sim, provavelmente, por isso que eu queria, em algum momento, tentar conversar com Gallegos, com a Maristela, né, que é a esposa, a primeira esposa que está viva, né, para ver se eu descubro alguma coisa interessante, mas não sei, né, como é que podem ser essas entrevistas, porque é sempre lidar com o humano, né, tem, enfim, fatores aí complicados. Mas eu acho que o Denner tinha assim, um repertório, né, grande em termos. Ele se. Até talvez por vir, né? Ele disse que a mãe tinha sido educada na Inglaterra e que era muito fina, não sei o quê. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que ele faz esse esforço de tentar porque ele fala em entrevistas que ele ouve muita ópera, e tanto na autobiografia dele, ele até fala uma coisa assim, que uma das coisas que fez ele separar da Maristela é que ele queria, na Scala de Milão, ver a Maria Callas, e ela falou que não, que ela gostava de iê. E ele ficou assim, mas que mulher é essa com quem eu me casei? Né? Totalmente chocado com isso. E ele vai fazer essa coleção de arte, e ele vai tentar se equiparar, né, com esses costureiros que tinham essa família tradicional. Ele vai tentar transpor isso aqui para o Brasil. E ele, nas coleções, então, tem coleções que ele vai dar assim, nomes de poesias da antiguidade. Então, vai pegar lá a Ilíada do Homero, e vai falar, essa coleção não é uma roupa, essa tem tal nome. Aí ele pega obras, assim, poetas, poemas importantes, dos mais variados, para mostrar que ele conhece aquilo, né? Mesmo que a coleção fique assim, uma roupa chamillia, da outra tem o nome de um poema do Carlos Drummond de Andrade, a outra tem o nome de uma ópera, né? Mas para talvez mostrar, né, essa erudição. E eu tenho a impressão de que o Saint Laurent é o grande modelo dele. Eu tenho. Porque o Saint Laurent, inclusive, também aparece em algumas fotos aos lados das modelos, né? Também já é esse costureiro vedete, sabe, que gosta do holofote, que gosta de aparecer, que posa nu, né, para a publicidade do perfume, quer dizer, ele vai vender o perfume dele. Então, eu vejo, sim, uma inspiração. Agora, faltou um Pierre Berger na vida do Saint Laurent, do Denner, né, para gerenciar, né, o Pierre Berger, que era enfim, foi marido, né, o companheiro do Saint Laurent, apesar de muitas traições, né, ao longo da vida, e que gerenciou ali aquilo financeiramente, porque o Saint Laurent não tinha esse perfil, né? Então, eu tenho a impressão de que tem, sim, esse modelo. Tá? E agradeço a sua dica, até das 10 mais elegantes, para eu ver realmente quem ele vestia. Né? Posso procurar. A gente tem ainda aí uns 10 minutinhos. Plateia tem questão? Jefferson? Alguém? Beth, você leva o microfone para o Jefferson? Você leva? Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Jefferson, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal de Rio Preto. Ouvindo o trabalho de vocês duas, eu me lembrei de um livro de um antropólogo, do Erving Goffman, tem um livro chamado A Representação do Eu na Vida Cotidiana, né, em que ele vai falar da teatralização da vida social. Né, ele vai dizer que, de uma forma ou outra, todo mundo procura regular a impressão diante de determinados públicos. Né. Uma coisa é você
com a sua aparência com a sua família, uma coisa quando você vem apresentar o trabalho aqui, né? Então, de uma certa forma, todo mundo procura regular a aparência de acordo com os diferentes públicos em que transita, né? Então, eu fiquei pensando um pouco disso em relação aos trabalhos de vocês, em relação ao João do Rio, da Maria Cristina. Você falou das vestimentas dele, né, burguesas, assim. Mas, ao mesmo tempo, também o João do Rio ele tinha um trânsito grande entre as camadas populares, né? Ele andava pela cidade toda, né, o flaneiro. E eu fiquei me pensando, será que ele usava essas roupas, assim, andar pelas áreas da cidade do Rio, consideradas de baixa reputação pelas elites, né? Será que essas vestimentas burguesas, será que elas não eram para ocasiões especiais, né? Então, eu queria colocar essa questão para você, né? E eu queria um pouco na mesma direção em relação ao trabalho da Maria Cláudia, né? Porque essas representações aí do Denner no Cruzeiro, na Manchete, assim, todo andrógeno e tudo mais, né? Eram para um determinado público, né? Consumidor da revista, né? E aí, em relação a outros públicos que ele precisava também transitar, será que ele conseguia manter essa representação? Será que tem algum outro tipo de fotografia que mostre uma outra representação dele, né? Para ele tentar se inserir com outros grupos sociais, né? Essa é a pergunta aí. Mais alguma questão? Bom, primeiro eu queria dizer que assim adorei a mesa, porque realmente assim o trabalho da Maria Cristina, que eu já tinha visto outras apresentações, acho que aí hoje foi um panorama assim, né, desses dandies no Brasil que ilumina melhor assim como que essas pessoas, ao construir essa imagem, também ocupam um lugar de destaque, né? Não é apenas esse trabalho em termos desse destaque no mundo literário. Na verdade, essa aparência contribui tanto quanto essa produção, né? E, no caso do Denner, que também assim adorei os avanços aí que a Maria Cláudia apresentou, porque também já tinha visto antes, mas agora, e até também em relação ao que o Jefferson falou, me chamou muito a atenção essas imagens da casa com esse serviço posto, porque logo que eu olhei, eu pensei, ué, é um teatro colonial brasileiro, não é? Porque é uma decoração toda do período colonial, e ele numa posição assim patriarcal, lá na cabeceira da mesa, embora esteja tudo vazio. E aí, quando a Maria Lúcia lembrou do Saint Laurent, nessa mesma época, não é? Quer dizer, parece tão anacrônico que ele estivesse ali se valendo de uma posição assim aristocrática brasileira, não é? Que é muito interessante, porque aí as elites brasileiras que consomem a moda europeia, ele também se coloca nessa posição aristocrática, mas sempre trazendo esses elementos brasileiros também para se demarcar, embora se demarcando com uma coisa do Arco da Velha, mas assim, mostrando mesmo uma ascendência e não uma... Não sei se... Né, é interessante porque ele está construindo um prestígio para trás e para frente. Me deu um pouco essa impressão, né? Mas aí, assim, só gostaria que você comentasse um pouco dessa questão dessa inserção dele também nesses ambientes, porque quando ele está mostrando ali que está tudo vazio, mas, ao mesmo tempo, numa consonância... Quer dizer, havia uma consonância com o que é a elite da época, se ele frequentava também ambientes assim, né? Pegando carona na fala da Beth. As famílias de elite, até os anos 40, 50, até os anos 40, elas usavam móveis franceses, móveis europeus, ou começavam a usar móveis modernos. Nos anos 60,
Os próprios marchands que estão valorizando o mercado de arte moderna descobrem os acervos de móveis antigos e começam a viajar para Ouro Preto e também para as casas antigas, e começa uma moda de móveis coloniais brasileiros misturado com a arquitetura moderna. Então, é o boom da época. Então, acho que tem tudo a ver. É uma coisa assim de brasilidade, do antiquário. Tá. Acho que a Renata tem. Posso fazer? Então tá. Então, bom dia, né? Eu também gostaria de dizer que eu gostei muito da mesa e fiquei aqui com várias ideias, né? Uma das questões que me veio, principalmente com a fala ali da Maria Cláudia, é como que eles vão trabalhar esses elementos do passado, né? Porque, como eu venho dessa área dos estudos clássicos, e eu tenho me interessado dessa presença dos antigos na modernidade, mas eu já li outros textos de autores em que eles mostram mudanças, né? O Lowenthal é um deles, eu acho muito importante, que ele tem um livro que é dos anos 80, pode chamar de clássico já, que é o The Past is a Foreign Country. Ele não tem tradução para o português, mas tem trechos que foram traduzidos e publicados em revistas. E ele fala, né, ele argumenta que tem quase que um deslocamento. Se ali na virada 19 para o 20 era para legitimação de política, depois, cada vez mais, o passado ele vai sendo moldado no consumo. Né? Então, e ele fala que nunca se falou tanto do passado como na modernidade. Então, ele mostra essa contradição, como que o passado, né, que a modernidade, que é visto como algo, se constrói como progresso, como algo do futuro, ela se vale do passado para se construir, né? Então, tem várias discussões desse lugar do passado, na modernidade, que vai desde legitimação de atos políticos, né, até de origem, que no começo a primeira metade era mais clara, racial, inclusive, né, com uma série de questões, e depois isso muda. Então, ele fala que o passado é moldado. A gente acha que não, acho que ele é uma coisa neutra, mas que ele é moldado direto pela sociedade. Então, eu não sei se, de repente, esse tipo de discussão poderia ser interessante na hora de ver como é que ele está pensando esses elementos, porque você vê uma pluralidade de tempos, mas para ele se afirmar como alguém importante do momento dele, né? Foi uma questão que me ficou assim muito presente. E da Maria Cristina, uma coisa que me chamou muita atenção é que nessa minha, e aí é uma pergunta mesmo por desconhecimento, é que nessas minhas andanças aí para essa questão da recepção, eu descobri um material que eu não conhecia, que era por meio de uma piada do Dalto Trevisan sobre o Emiliano Perneta, que é um poeta simbolista lá do Paraná, né, de Curitiba, e porque ele foi coroado o príncipe dos poetas paranaenses. Então, eu achava uma coisa meio maluca, aí fui atrás disso. E Emiliano Perneta, em 1910, acho que é, se não me engano, ele é coroado o príncipe mesmo dos poetas. Então, eles criam lá no passeio público em Curitiba, que tem um laguinho, que é a chamada Ilha das Ilusões, em homenagem aos poemas dele. Eles constroem um templo grego para que eles recebessem as musas, então, gregas, e ele recebe uma coroa de louro, ele é laureado, literalmente. E tem registros e tal. E eu achei isso muito, né, curioso. Falei, gente, o que eles estavam fazendo em Curitiba no começo do século XX? Então, eu estou fazendo todo um trabalho disso. E no Museu Paranaense tem muita coisa. E aí eu me deparei com o acervo fotográfico do Emiliano Perneta. E ele me pareceu muito nessa vertente que vocês estão falando, porque ele morre razoavelmente novo, saúde super frágil, ele era pequenininho, assim, mas vários problemas de tuberculose, etc., etc., e mancava, né, assim, um monte de coisa. E ele, agora que você mostrou, eu já tinha notado que as roupas deles eram estranhas, apesar de terem poucas roupas. Mas, agora, né, eu estava lendo algumas coisas do Baudelaire, mas agora, com as imagens do Baudelaire, me veio à mente. Realmente, a roupa, o estilo de roupa que ele usava, eu acho que era muito próxima a essa do Baudelaire.
E aí, por isso que eu fiquei com essa questão na sua fala. O que você está chamando de excentricidade? Porque eu, olhando, acho bastante, digamos, curioso, se vocês não for usar esse termo, ele trazer toda essa questão dos clássicos, porque ele é considerado a pessoa que trouxe o Baudelaire para o Paraná. E, ao mesmo tempo, ele traz esses gregos e romanos. Se a gente pode inserir esse elemento que vai ter na obra dele, de ocultismo, dessa presença grega, tal, dentro desse âmbito da excentricidade desses poetas. Porque, assim, realmente é uma questão que me apareceu aí, porque, ao você falar tudo isso, a impressão que me passa pelas fotos é que ele tem um modo de vestir, e essa coisa de carregar coroa de louro, e ela está no Museu Paranaense até hoje. Eu fui lá, fotografei, ela existe, está quase desaparecida, mas ela existe, né? Então, se a gente pode caracterizar isso, né, já que ele se veste de grego, e tem um grupo depois lá que vai se vestir de romano e de grego em determinados eventos, se a gente pode considerar isso dentro desse contexto de elemento de excentricidade que você está mencionando. Porque já tinha me chamado a atenção das vestimentas, mas, de fato, eu não tenho esse aporte, né, de como trabalhar isso nessas imagens, que eu acho que pode dar um trabalho interessante. E, agora, como eu estou preparando essa publicação, né, do Museu Paranaense, com o que tem sobre esse tema no museu, daí eu acho que essa questão abre um outro universo, né? Porque daí são pessoas que se vestem de vez em quando de gregos e romanos, né? E no começo aí do século XX, para falar dos seus poemas, né? Então, acho que se você puder fazer se você já viu algum outro relato nesse sentido e puder fazer algum comentário, aí eu te agradeço, me dá alguma luz nesse sentido, tá? Muito obrigada. Eu vou pedir, a gente agora vai respondendo, não temos mais tempos para outras perguntas, né? Então, a gente responde e vai para o cofre, que os alunos já vieram 2 vezes assim. Eles estão broncos. Bem, eu queria agradecer as perguntas. Eu vou primeiro responder ao Jefferson. Com relação à sua pergunta, as imagens que eu encontrei, algumas não são datadas. Aquela que ele está vestido de turco, né, com aquele chapéu turco, é de 1915. E eu encontrei relatos de quando ele era muito jovem, né, o efeito que ele causava na rua de pessoas que viam ele vestido de forma esquisita, né? E ele era perseguido pelos moleques. Tem uma história que ele estava vestindo uma roupa tão estranha, ele, na verdade, tinha raspado o rosto, e que era um estilo que ninguém usava. Quem usava o homem de roupa de face raspada era geralmente ator ou eram padres. Ele sai ele raspa o rosto e os moleques ficam perseguindo. Então ele tinha provavelmente um aspecto muito estranho, né? Isso com certeza no início da carreira, mas pelo que eu vejo assim das imagens posteriores, quando ele fica mais famoso, ele provavelmente faz uma adaptação ao que ele usa para poder ele também ser mais palatável para o ambiente mais sofisticado que ele circulava, ele passou a circular. Mas, ainda assim, ele ainda usava alguma coisa que era fora. Porque tem também relatos, quando ele já é famoso, ele num restaurante conversando com uma outra pessoa, que também falando da esquisitice da roupa. Às vezes era assim, a camisa era de seda, né? Porque as camisas não eram de seda, geralmente eram ou era uma camisa de seda cor-de-rosa com bordado. Tinha sempre um negócio que saía meio fora, né? E que às vezes a imagem não traz, você não consegue perceber. Agora, se ele andava na rua assim, eu acho que é provável, né, que ele circulasse assim, da forma extravagante, mas também não tenho depoimento, não tenho como ter essa informação. Mas acho que ele cria uma imagem de si que é muito forte, né? Quando ele começa a vida como jornalista e começa muito jovem. Ele é um crítico de arte nesse início de carreira. E aí ele também circula em ambientes de artistas, né? E os artistas, de um modo geral, todos os artistas românticos, né, eles tendem a ter uma autorrepresentação que é fora do padrão, né, de alguma maneira.
Com relação à sua colocação, eu nunca encontrei essa descrição de uso de roupa grega, romana, não. O Olavo Bilac também foi eleito príncipe dos poetas, né, por uma enquete pela revista. Mas eu também não tenho dados sobre esse tipo de cerimônia. Eu acredito que fizesse parte, porque os poetas simbolistas eles tinham uma autorrepresentação muito sofisticada, né, e muito excêntrica. Então, eu acho que o investimento nessa análise de imagem pode ser desafiante, mas pode ser muito esclarecedor também para alguns aspectos que a gente desconhece ainda, né, desse tipo de autorrepresentação. Eu acho super interessante. Tem alguma coisa, assim, eu encontrei material de outras pesquisas de descrição de escritores que eu posso te passar, né? Geralmente, quem pesquisa escritora, poetas, eles tendem a encontrar esse material. E aí tem algum material que eu encontrei, eu posso te passar. Pode ser que você tenha alguma ajuda aí nesse sentido. Tá? Mas é difícil mesmo, é difícil interpretar. Tá bom? Os alunos estão desesperados, ali chamando a gente. Mas eu vou responder bem rapidinho. Sim, Jefferson, o Denner ele tem esse cuidado, né? Por exemplo, ele não aparece assim ao lado da Maria Tereza Goulart, ele está sempre de terno, gravata, com assim o traje correto do homem de negócios, coisa desse tipo. Então, eu não encontrei foto dele, por exemplo, vestido de forma, né, mais excêntrica ao lado dela, como também em muitas fotos, sobretudo quando ele está noivo, né? Ele aparece com a Maristela também assim de terno, gravata, no máximo um colete, nada muito exagerado. Eu tenho muita impressão de que essa opção dessas roupas passadistas, fora de moda, etc. e tal, elas são mais, né, pelo menos nos anos 60, que é o que eu tenho olhado com mais atenção nesse momento, né? No momento em que ele vai divulgar suas coleções, tá? Então eu tenho que ele sabe separar, tanto que em outras apresentações eu sempre separo ele, o Denner estilista e o Denner pai, marido, né? Porque parece que ele sabe a hora de aparecer de cada maneira, né? Até para reforçar esse papel no momento em que ele se casa com a Maristela Splendori, que é essa mulher da sociedade, de homem da sociedade, né? Então ele sabe as horas. Eu tenho a impressão de que ele cuida muito bem disso, tá? Sobre a questão, né, aí do passado, né? Sobre a questão, por exemplo, da Beth, que ela falou, dos móveis brasileiros, né, desse passado colonial, eu acredito que agradeço a dica da Maria Lúcia, que isso era moda, então acho que também isso é um dado importante, né, porque ele não vai ser o único, provavelmente, que vai construir sua casa dessa maneira, mas isso também está muito próximo do que é o projeto dele, porque ele, na autobiografia, que é muito anedótica, né? Assim, é muito divertida, mas eu acredito que, apesar das anedotas, muitas coisas realmente é o que ele pensava. Então, por exemplo, ele diz, num certo momento, que quando o Saint Laurent deixa a Maison Dior, né, na virada dos 50 para os 60, ele é convidado para ir para a Maison Dior. Se isso ocorreu ou não, um dia eu vou lá no Museu Dior e vou ver se tem alguma... Né, duvido, eu também duvido, mas um dia irei lá. Né? Então, mas por que ele não foi? Então, exatamente, porque ele diz isso... Isso ele diz o tempo todo, que ele não foi, porque o grande objetivo da vida dele era criar a moda brasileira, com características nossas, né? Então, ele fala isso em muitas entrevistas, mas ele diz assim, a moda brasileira, mas, né, seguindo as linhas europeias, seguindo a linha italiana, seguindo não sei o quê. Então, dentro de um projeto de valorizar também as coisas do Brasil, porque ele tem isso, da ópera da Maria Callas, das obras da antiguidade, mas ele tem isso com o Brasil também, né? Então, também isso está dentro desse projeto, né?
Agora, sobre essa coisa dos usos do passado, eu concordo com você que é um uso do passado não para parecer alguém do passado, mas para dizer que é alguém que está muito bem informado, que conhece, né, que tem essa alta cultura, né, então, assim, que sabe o que é que está sendo usado como decoração, que frequenta antiquários, etc. e tal, para que isso traga um valor para si mesmo. Agora, também anotei a bibliografia que você passou, acho que vou ler, porque acho que pode me ajudar a pensar isso, porque isso é muito frequente, não só no Denner, mas em outros momentos, em outros personagens da moda, que produzem uma moda contemporânea, mas que acabam tendo esse link com o passado o tempo todo. Tá? Então, né, basicamente, era o que eu tinha para responder. E vamos ao coffee break. A gente tem aí 15 minutos de coffee break, mas vamos tentar fazer 10, né, para não atrasar tanto, tá certo? Obrigada.